Fala galera do canal Jogadores, tudo bem com vocês? Esse é o Bruno. Esse é o Paulo. E aqui hoje vamos falar sobre coisas polêmicas. Muito polêmico. Não são mamilos, mas... Bem, Mortal Kombat, Call of Duty, quem mais que a gente pode... Mortal Kombat, Call of Duty, tem aquele Battlefield também. Battlefield. Esses jogos que as pessoas ficam dizendo que são responsáveis pelos males do mundo, né? Principalmente os shooters, né? O pessoal aí diz na verdade não tem nada a ver, né? A gente sabe que não é assim. Afinal, os videogames, eles incentivam a violência? Será que você é uma pessoa violenta, Bruno? Olha, depois que eu joguei Mario, eu posso ver uma tartaruga que eu quero falar dela. Eu vou falar nisso. Como vocês podem perceber, eu estou aqui de Mario hoje em homenagem a uma das nossas inscritas, que por sinal é a nossa produtora, que ela reclamou em um vídeo anterior, dizendo que a gente não falou lá do top 10 de jogos, a gente não falou nenhuma vez, nem na minha lista, nem na lista dele, a gente falou sobre Mario. Gente, Mario está nos nossos corações, mas assim, então, não estava no top 10, né? Foi muito difícil fazer essa relação de jogos, mas... eu quero dizer para essa inscrita que o Mario não está no top 10 por um motivo. Ai, que maldade. Mas fala. É que não tá mesmo. Mas aqui, isso é uma homenagem, ok? Gente, então, esse é um assunto polêmico, afinal de contas, os games incentivam os comportamentos violentos ou não, né? Bem, para falar sobre isso a gente fez uma pesquisa, é claro que não foi assim uma pesquisa científica, mas foi só um levantamento das diferentes opiniões, diferentes estudos que nós temos aí disponíveis, e principalmente fizemos um levantamento dessas pesquisas que estão sendo realizadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. E nesse sentido nós vamos ter a primeira opinião de um professor chamado Brad Bushman, que é um professor de comunicação de massa da Universidade Estadual de Ohio. E ele escreveu um texto dizendo: "Do violent games increase aggression?", que traduzindo significa: os videogames aumentam a agressão. Nesse texto ele vai defender que os videogames sim contribuem, incentivam, né, para aumentar a agressividade das pessoas. E ele vai dizer que vai além disso ainda, ele vai dizer que as pessoas são treinadas nesses videogames para executar determinados comportamentos violentos. Ele vai dar um exemplo, dizendo que se você quer treinar uma pessoa para pilotar um avião, você vai conseguir que ela tenha um melhor desempenho, né, quando for fazer isso, se ela treinar num simulador, que é um videogame, né, um simulador de avião, do que se ela ler um livro a respeito do assunto. Então é melhor você pegar o game do que ler um livro para aprender a pilotar um avião. É interessante isso. Você confiaria entrar num avião que o cara só fez o Flight Simulator? Olha, eu dirigi na minha época de adolescência, eu joguei muito Gran Turismo. E nem por isso, na hora que eu fui fazer o meu teste de licença para dirigir, eu tive facilidade. Pelo contrário. E eu também nunca andei fazendo drift no meu carro porque eu joguei muito Mario Kart. Exatamente. mas de qualquer maneira, essa é a opinião dele, e ele defende que os videogames incentivam, né, comportamentos agressivos. Bem, mas um outro estudo que foi analisado por outro pesquisador chamado Christopher Ferguson, e que foi publicado na Association for Psychological Science, que é a Associação para a Ciência Psicológica, né? Ele analisou 101 estudos e ele não encontrou nenhuma evidência nessa análise desses estudos que o videogame faça com que as pessoas se tornem mais agressivas. Não tem nenhuma evidência a esse respeito correlacionada a isso. Um outro estudioso chamado Patrick Markey, que também publicou o texto na Association for Psychological Science, essa mesma instituição, o Patrick Markey ele observa que o que acontece com relação a esses estudos sobre games é que as pessoas, antes de fazer o estudo, antes de fazer a pesquisa, elas já têm uma posição a respeito do assunto.
E elas fazem a pesquisa para confirmar a posição que elas já defendem a respeito do assunto. Então o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas que acham que o videogame aumenta a agressividade fazem um estudo que comprova essa teoria, e as pessoas que não acreditam que os videogames incentivam a agressividade fazem um estudo que comprova essa teoria. No final das contas, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos condições de dizer com certeza, afirmativamente, que nós somos incentivados a agir dessa ou daquela maneira porque nós jogamos videogames. Né? Não existe nenhum estudo, nenhuma base científica para esse tipo de questão. Né? A gente pode recordar também o caso que aconteceu em 2011 da Suprema Corte da Califórnia. Eles era o caso rejeitar ou sobre banir ou não jogos violentos, isso em 2011. Foi sobre Mortal Kombat? Call of Duty. Era um dos casos, que era shooter, enfim. O pessoal lembrou de Columbine em 99, enfim. Sim. Aí foi uma decisão de 7-2. A Corte decidiu que os jogos não são muito diferentes, não são diferentes de livros, não são diferentes de filmes, de ficção. É puro entretenimento. Então, entretenimento. Os jogos, eles depois dessa decisão da Corte, aumentou-se aquela classificação, o rigor de classificação dos jogos. Se o jogo é 18 anos, se ele é maduro, assim, não vou falar em maduro não, enfim. Mas enfim, se é para maiores de 18 anos e se é violência fictícia, enfim. Essa classificação dos jogos ficou a cargo dos pais decidirem se os filhos vão jogar ou não. Mas aí já fica ressaltado aquilo que o Bruno já disse. Não é porque pseudo pode incentivar que vai incentivar, porque não tem nada comprovado. Não existe nenhuma comprovação de que os jogos incentivem comportamentos violentos. É essa a questão. Não há nenhum estudo científico que tenha provado que os jogos incentivam o comportamento violento. E assim como existem estudos que dizem que os jogos incentivam, também existem estudos que dizem que os jogos não incentivam. Exato. Então isso significa o quê? Que no final das contas a gente não sabe. Gente, não sabe, e é incorreto você dizer que incentiva. Eu nunca quis enfiar isso aqui em ninguém. Então eu também brinquei de pular em cima da cabeça da tartaruga, mas obviamente que ninguém anda fazendo isso. É verdade. Nessa análise da pesquisa, nós temos aí o The Bronfenbrenner Center for Translational Research, da Universidade de Cornell, em Ithaca, no estado de Nova York. E eles fazem um estudo sobre estudos, se é que vocês me entendem. Eles vão fazer um estudo sobre os estudos publicados. E eles vão chamar atenção para as publicações da American Psychiatric Association, American Psychiatric Association, a APA, né? Vamos falar de APA, é a APA, para simplificar, que é justamente a Associação Americana de Psiquiatria, né? Vamos falar só APA. Pois bem, a APA publicou em 2015 um artigo dizendo que os jogos poderiam causar comportamentos violentos, poderiam incentivar esses comportamentos. No mesmo ano, 230 estudiosos a respeito do tema publicaram outro artigo combatendo, desmentindo esse artigo da APA e chamando esse artigo da APA de um artigo alarmista e que estava desinformando as pessoas. No ano de 2017, a própria APA, um setor dentro da própria APA, publicou um outro comunicado aconselhando representantes do governo e representantes da mídia de evitar dizer que os videogames estimulavam a violência. São formadores de opinião. Exato. Depois, em 2017, a própria APA publicou um outro artigo dizendo que a gente deve evitar dizer que os videogames incentivam comportamentos violentos. Uma espécie de retratação. Exato. Em 2018, agora no final de 2018, a APA mais uma vez publicou uma nota dizendo que não há um único fator que leve alguém a agir de maneira violenta. Na verdade, o que existe são um acúmulo de fatores. Né? Às vezes a pessoa joga só Super Mario em casa, e tem uma família não tão bem estruturada, tem um convívio social não tão bem estruturado, e a pessoa se torna violenta. E aí as pessoas, mas ele joga videogame todo dia, não sabe nem o que a pessoa joga. Exato. E aí faz associação ao videogame. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Se videogame fosse o responsável
pela geração, pelo incentivo à violência nas pessoas, nós devemos pensar também que, assim como o videogame passa na televisão, passa em um reprodutor de imagem, filmes também passam. Filmes, será séries... que se o videogame fosse tolhido, se ele fosse censurado, será que vocês iriam assistir Vingadores? Será que vocês iriam assistir, por exemplo... Também tem cenas de violência. Sim, o Batman, Cavaleiro das Trevas. Exato. E mais uma coisa importante de se dizer é o seguinte: se houvesse ligação direta entre o aumento de vendas de jogos e o aumento de violência, isso seria algo que comprovaria, né, que ajudaria a defender a tese de que os videogames incentivam a violência. Mas o que a gente tem aqui, e que foi publicado pelo pessoal que estuda estudos, que eu falei aqui para vocês, o The Bronfenbrenner Center for Translational Research, lá da Universidade de Cornell, eles dizem o seguinte, né, que existe recentemente um aumento no número de videogames no mundo, de maneira geral, mas que nem por isso a violência entre jovens aumentou de acordo com o aumento das vendas de jogos. Na verdade, eles dizem que nos Estados Unidos e no Reino Unido, os casos de violência entre jovens diminuíram, eles não aumentaram. Mas enquanto isso, o número de jogos vendidos no mundo aumentou consideravelmente. Hoje a indústria dos games ela é até maior do que a dos filmes de Hollywood. Então, não é uma coisa não tem ligação com a outra. Né? Mas se a gente for parar para pensar dessa forma, por esse prisma, eu pergunto aqui, quais seriam os jogos que aquele cara lá, né, que não gostava de judeu, do bigodinho assim, quais eram os jogos que ele jogava? Nessa época nem tinha videogame, né? Então veja, a violência faz parte da história da humanidade desde muitos e muitos séculos. E o videogame é coisa recente, dos anos 70 para cá. Então veja, a gente não pode responsabilizar uma máquina por um comportamento humano. Sim. Né? Isso realmente é... Ninguém é um soldado universal, qual aquele cara lá, inimigo do Capitão América, soldado invernal? Soldado invernal. Ninguém é um soldado invernal que a pessoa fala um código lá, a vaca, carneiro, ovelha, e a pessoa sai atirando todo mundo, não. Exato. Bem, de qualquer maneira, conclusivamente, nós vamos dizer o seguinte, né? A conclusão que nós vamos chegar nesse vídeo é o seguinte: os videogames incentivam ou não incentivam comportamentos violentos? A gente não tem prova. Não tem prova. Né? Então não é correto você dizer que eles incentivam. Né? Não é correto. Não é correto porque não há nenhum estudo que ligue uma coisa a outra. E como a gente apresentou aqui, existem evidências do contrário. Porque nós temos um aumento da venda de jogos e temos um decréscimo, né? Uma diminuição dos casos de violência entre jovens. Então não é certo você dizer que eles incentivam comportamento violento. Mas vamos imaginar que eles incentivassem. Mesmo que eles incentivassem, as pessoas não vão fazer sempre aquilo que elas são incentivadas a fazer. Por exemplo, se você vê uma propaganda de cerveja, não é porque você viu aquela propaganda de cerveja na televisão que você vai beber. Né? Você pode até estar recebendo o estímulo de consumir cerveja por causa da propaganda. Mas não é porque você recebeu esse estímulo que você vai fazer aquilo que a propaganda está falando. Não é porque você vê a propaganda lá de laxante que você vai sair cagando. Exatamente. Portanto, as pessoas não fazem tudo aquilo que elas são incentivadas a fazer. Então veja, mesmo que eles incentivassem, os videogames incentivassem, as pessoas não fazem tudo que elas são incentivadas a fazer. Mas vamos imaginar ainda que as pessoas façam o que elas são incentivadas a fazer toda vez. Isso já é você supor demais, né? Que todo mundo vai fazer tudo aquilo que é incentivado a fazer toda vez. Mas aí a gente ainda tem mais um problema, que é o seguinte: mesmo que as pessoas façam aquilo que elas são incentivadas a fazer, antes de elas fazerem qualquer coisa, elas vão ter que passar pelo filtro da consciência de cada um. É você que escolhe se você vai fazer mesmo aquilo que você é incentivado a fazer ou não. Né? Ninguém pode te obrigar a fazer, mesmo que a pessoa te incentive, mesmo que você tenha a tendência de receber esse incentivo e praticar esse incentivo, no final das contas quem está praticando a coisa é você. E a sua consciência, a sua capacidade de análise é que tem que ser utilizada para você verificar se um comportamento é interessante, é reproduzível ou não. Portanto, os games não incentivam a violência. Mesmo que incentivassem, as pessoas não fazem tudo que elas incentivam. E mesmo que elas fizessem tudo aquilo que elas são incentivadas a fazer, elas ainda assim essas ações ainda passariam assim pelo crivo da consciência. Sim. Então, eu acho que com isso a gente pode chegar na conclusão muito segura de que
Vamos continuar jogando. Não cola. Não cola. Não cola. Não cola. Vamos continuar jogando e sendo felizes. Né? É melhor você estar jogando videogame do que estar aí fazendo coisa errada, né? Enfim. Gente, se inscrevam no canal, dê o seu joinha, faça o seu comentário e até o nosso próximo vídeo. O Shun disse que se você não se inscrever no canal e não ativar o sininho, ele vai aquecer seu corpo.